Olá, estamos iniciando uma série de vídeos para abordar a jurisprudência dos tribunais brasileiros sobre propriedade intelectual. Iniciaremos com um tema decorrente de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em outubro de 2020, da relatoria do ministro Paulo Sanseverino, que decidiu que, numa ação de infração de patentes perante a Justiça Estadual, o réu poderá alegar a nulidade da patente como matéria de defesa e que o Tribunal Estadual poderá reconhecer a nulidade desta patente. É um tema bastante controverso e hoje vamos conversar aqui com o Dr. Pedro Formaggio, nosso sócio também da RICE Advogados, Propriedade Intelectual, que também atuou e atua em alguns casos envolvendo essa matéria. Doutor Pedro, o que o senhor pode nos trazer aí sobre essa decisão do STJ e a aplicação do artigo 56, parágrafo 1º da Lei de Propriedade Industrial? Doutor Antônio, essa decisão ela constitui um marco, uma mudança de paradigma do que vinha sendo até então decidido. Ela se sustenta na análise de um possível conflito entre o artigo 56, parágrafo 1º da Lei da Propriedade Industrial e o artigo 57 da mesma lei. O artigo 56, parágrafo 1º, ele prevê que o réu, sendo acusado de violar uma patente alheia, ele pode arguir a nulidade dessa patente a qualquer momento como matéria de defesa. E o artigo 57, ou seja, o artigo subsequente da mesma lei, diz que a nulidade da patente ela deve ser arguída numa ação em curso perante a Justiça Federal com a participação do INPI. E então, sob a análise da possível controvérsia do conflito entre estes dois dispositivos legais, se entendia até aquele momento, majoritariamente, que a nulidade ela obrigatoriamente deveria ser suscitada em uma ação autônoma perante a Justiça Federal, como prevê o artigo 57, onde participaria o INPI. Então, mesmo sendo acusado em uma ação baseada em infração de patente em trâmite perante a Justiça Estadual, o réu ele apontaria a nulidade desta patente não em sua contestação nesta ação de infração, mas em uma ação autônoma ajuizada perante a Justiça Federal. E essa decisão agora do STJ de 2020 um pouco alterou esse entendimento. Exatamente. Se entendeu que não haveria um conflito entre estas duas disposições legais e que o réu poderia arguir a nulidade da patente na própria contestação da ação em que ele é acusado de violar a patente. Perante a Justiça Estadual. Exato. E nem teria a participação do INPI, aí não seria necessária a participação sem a participação do INPI. Seria efetivamente uma matéria de defesa. Ele se oporia à alegação de violação da patente, apontando que aquele título, aquele privilégio é nulo, de modo que o seu titular não poderia opô-lo contra o uso daquela tecnologia. E teria que ocorrer uma perícia sobre a nulidade na ação da Justiça Estadual. Exatamente, na Justiça Estadual, mas averiguando exatamente o preenchimento dos requisitos de patenteabilidade que seriam apurados em uma ação perante a Justiça Federal. Como tem sido hoje a aplicação dessa decisão? Já é pacífico isso? Não é pacífico. Depois dessa decisão emblemática do ministro Sanseverino, ainda se manteve controvertido o posicionamento dos tribunais. Há decisões que vieram nessa mesma esteira, entendendo pela possibilidade de arguir a nulidade como matéria de defesa, mas ainda outras diversas decisões mantendo o entendimento anterior, no sentido de que a nulidade, embora possa ser arguída, ela deve ocorrer numa ação em curso perante a Justiça Federal. Ainda não está pacificada. Então, muito bem, Pedro, muito obrigado aí pelas suas informações e esclarecimentos. E é realmente uma matéria bastante ainda controversa. E a doutrina também, você tem uma controvérsia muito grande sobre a possibilidade ou não de utilizar a nulidade de patente em matéria de defesa. Enfim, é uma questão de interpretação do artigo 56, parágrafo 1º, e o artigo 57. E talvez aí nos próximos anos teremos mais decisões e uma consolidação sobre esse assunto. Até a próxima, vídeos de propriedade intelectual e a jurisprudência no Brasil.